Então, vamos lá, dar início aí à nossa jornada sobre ansiedade do Grupo Meditação Zero. Dar as boas-vindas aí, todo mundo que está na sala. Então, a gente está iniciando aí esse projeto de jornadas online com temas específicos, né? Então, essa jornada aí da ansiedade, a gente vai fazer 3 encontros. E o primeiro encontro a gente vai falar sobre o entendimento um pouquinho, né? Sobre a ansiedade, algo mais amplo, né? Assim, de compreensão dessa questão da ansiedade, como afeta, né? Sintomas e como que pode, consequências que pode trazer aí, né? Para muitas pessoas que estão assoladas, né? Por essa, não sei se chama doença, mas é uma coisa que todo mundo experimenta, né? E aí no segundo encontro, que vai ser semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre mapeando a sua ansiedade. Então a gente vai fazer um exercício muito legal de destrinchar um pouquinho, né, as circunstâncias aí que nos trazem ansiedade. E no terceiro encontro a gente vai falar sobre lidando de forma consciente com a ansiedade, né? Então trazendo mais essa perspectiva da visão da meditação, como é que a meditação pode contribuir, né, com esses fenômenos aí que nos acontecem. Bom, assim, me apresentando rapidamente aí para quem não me conhece, meu nome é Otávio, sou um dos facilitadores aqui do Grupo Meditação Zero e tenho uma caminhada aí de uns 10 anos de busca, né, por si mesmo, né, a busca por algo maior do que mim mesmo. E aí, em um momento específico, aconteceu, né, uma descoberta, né. Então, foram 10 anos de busca, daí aconteceu uma descoberta, aí tem todo um processo acontecendo, a descoberta dessa consciência, né, que nós somos. Tem um processo de amadurecimento vem acontecendo nesses últimos 5 anos aí, ancorando, né, assim, essa visão, essa consciência na nossa vida cotidiana, né. Lili, quer apresentar aí? Ok, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Lisandro. Para quem me conhece também continua o mesmo nome, não mudou, Para quem conhece né? a Lili. Para quem conhece é Lili. Né? Então, também para meados de 2011, né, também teve um boom, né, um despertar assim de, né, uma experiência de reencontro, né, de reconhecimento, de, né, sendo um com tudo. Então, tive uma experiência no acordar, né, num acordar matinal que não saiu mais, né, permaneceu até os dias de hoje. E depois, né, foi tendo encontros com mestres, sábios, estudos e leituras e retiros e muitos intensivos, né, mano? Muitas imersões até os dias de hoje, né? Então foi surgindo uma estabilidade e a gente, então daí começamos a compartilhar, né? Então já mais de 10 anos vem compartilhando essas descobertas e facilitando encontros aí para trazer esse olhar estável e pacífico para muitas pessoas. Eu e o Otávio estamos aqui há 5 anos que a gente está junto nessa caminhada aí de Meditação Zero e estamos aqui, né? Com o coração sempre grato e sempre mergulhando. Nunca, né, o despertar, ele nunca é algo definitivo, não existe despertei, é sempre despertar no momento presente, né? Então, é sempre nesse agora que a gente coloca a atenção, né? Coloca nosso olhar, e sempre de maneira humilde, aberta, sempre pronto e disponível para aprender mais e mais sobre esse mundo interno e sobre mim mesmo. Assim, só comentar brevemente que, né, faz uns 5 anos que a gente tem o grupo, né, então, quando começou esse processo aqui comigo, 5 anos atrás, a gente fica meio maluco, né? E aí eu encontrei o Lisandro e falei, cara, vamos criar um grupo de pessoas que, né, que possam trocar experiências, né? Esse era o meu
meu ponto central. Eu me sentia muito sozinho nesse processo, eu não tinha com quem conversar nesse processo. Então a gente vai descobrindo e fica sem ter muitas referências, né, do que está certo e o que não está certo, né, nesse processo. O que é normal, né, dentro desse processo e o que eu estou ficando maluco. Então muitas pessoas que entram nesse processo de despertar têm essa sensação, né. A gente criou um grupo aí que todas as quartas-feiras a gente se reúne aqui. Então, o Jornadas faz parte do grupo, né, do Meditação Zero. E então esse encontro aqui da jornada a gente está abrindo, né? Esse primeiro encontro abrindo para outras pessoas poder conhecer, né? Um pouco do grupo. E é isso, a gente se reúne todas as quartas-feiras e troca experiências, né? E partilha, o pessoal traz aí as vivências da semana, o que aconteceu, o que não aconteceu, quais foram as experiências que surgiram, temas, né? E a gente sai conversando a partir dessa perspectiva da consciência, né? Então, muito bem. Otávio, Oi? posso perguntar só? O grupo das quartas-feiras, ele modificou ou não? É a mesma coisa, só que agora vocês estão colocando tema, é isso? Isso, agora a gente inseriu as jornadas online dentro do grupo. Então, a gente vai trazer temas específicos para trabalhar, porque nossos encontros sempre foram, assim, espontâneos, né? A gente nunca tinha um tema para trabalhar. A gente chegava aqui, o que surgia do momento, a gente ia conversando, né? E os apontamentos iam surgindo a partir do momento, né? Mas agora a gente decidiu fazer jornadas, né? Ou seja, ter 2, 3, 4 encontros sobre um tema específico, e aí a gente poder aprofundar mais sobre cada um desses temas. Então, a gente vai ter uns slides aqui, eu vou passar uns slides com algum conteúdo também. Então, o Lisandro vai começar com uma prática agora, e depois a gente vai entrar com os slides e a gente vai trazer um pouquinho de conteúdo. Esse primeiro encontro é um conteúdo mais genérico, né? No segundo e terceiro encontro, a gente vai aprofundar aí mesmo, em uma investigação mais profunda mesmo sobre a ansiedade. Uhum. E assim, né, Mônica, a ideia é a gente fazer essas jornadas, né, com temas, mas não quer dizer que todos os encontros daqui para frente serão jornadas, entende? Entendi. Então, a gente vai ter, né, momentos de encontros espontâneos, né? E a gente vai ter também, né, também um movimento onde a gente vai criar jornadas e poder inserir isso dentro do grupo, tá? Então, vai ter uma mescla. Tá bom, né? mas, por exemplo, para participar às quartas-feiras, continua tendo que ir lá na página e se inscrever? Isso. Isso. Entrar para o grupo fechado para participar do grupo fechado, porque os encontros eles serão feitos para o grupo fechado. Entendi. Então, por exemplo, os 2 próximos são fechados, né? Tá. Isso. A intenção é promover um engajamento, né, Mônica? Para a gente não ficar somente dentro de uma perspectiva somente de é só um assunto, né? A gente quer engajamento, pessoas que engajem junto com a gente, porque é daí que vem a grande transformação, né? É esse engajamento, na verdade, não é nem com a gente, é engajamento consigo mesmo, né? É um comprometimento consigo mesmo. Eu e o Otávio e o grupo, ele é só digamos assim, né, uma ponte, né, mano, para a gente fazer esse apoio, né? Porque o engajamento é consigo. Tá. Então, bora lá. Bora lá, Lili, puxar um breve ancoramento aí, para a gente poder trazer aí atenção para o momento. Isso. A galera tá entrando aí, mano, então tu não pode fechar os olhos. Eu estou cuidando aqui, pode deixar. Tá cuidando? Sorte sua, viu? Tem a Simoninha aí de prontidão. Então tá. Então vamos pedir então para todos que quiser fechar os olhos, né? Fechar um pouquinho. Procurar sentar-se confortavelmente, de preferência com a coluna mais ereta,
procurar não deitar para não pegar no sono, não dormir, né? Queremos estar aqui acordado, por isso estamos todos aqui. Mas procurem estarem despertos, abertos a ouvir, com o corpo relaxado, colocando a atenção na respiração, de preferência pelo nariz. Inspira pelo nariz, retém um pouquinho esse ar e solta devagarinho também pelo nariz. Quem quiser pode contar até 5 segundos. Conta de 1 até 5, inspirando. 1, 2, 3, 4, 5. Retém um pouquinho. E vai soltando devagarinho, também contando até 5. Cada expiração. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Inspirou, retém um pouquinho o ar. E vai soltando, contando até 5 também, bem devagarinho. Permanece colocando atenção aí na respiração. Procurando respirar calmamente, dedicando a esse momento para você, para simplesmente estar aqui presente, respirando. Independente se estiver surgindo na mente o desejo por fazer outra coisa, que vier algum tipo de lembrança, ou desejo de verificar algo, simplesmente relaxa desse desejo, volta a ter atenção no teu corpo, nota que ele está sentado e que você está aqui, se dando de presente esse momento presente. Ok? Então, neste momento, quem quiser, no seu próprio tempo, vai abrindo os olhos vagarosamente, para a gente então dar início à nossa jornada. Gratidão. Namastê. Muito bem. Então vamos lá, turma boa. Oi, Maria. Oi, Ednita. Vamos aqui, vou partilhar aqui minha tela. Boa noite, Oi, boa oi. noite, boa noite. Espera aí, eu... Estão enxergando aí a tela? Aham.
Então, vamos lá, então, para a nossa jornada sobre ansiedade. Então, eu falei no início aí, o primeiro encontro hoje, a gente vai entendendo a ansiedade. No segundo encontro, então, a gente vai fazer o mapeando sua ansiedade. Vai ser um exercício bem interessante. E o terceiro encontro, lidando de forma consciente aí com a ansiedade. Então, vamos lá aqui. Primeira coisa que algumas pesquisas que eu fiz aqui, eu achei muito interessante algumas coisas, que diz que o Brasil, segundo a OMS, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. São 19 milhões de brasileiros diagnosticados, né? Em torno de 9% da população, o que acabou se intensificando bastante aí na pandemia, né? Então, isso diagnosticados, né? Ou seja, a gente falando aí de quando a ansiedade chega num ponto de se tornar, né, um problema mental, né, uma doença mental, né? Ou seja, é quando a ansiedade que a gente sente naturalmente no cotidiano começa a se intensificar. Então, isso é incrivelmente alarmante. 19 milhões de brasileiros, né, experimentando não só a ansiedade comum, né, mas a ansiedade como uma doença, né? Outra coisa muito interessante que eu encontrei também, que diz assim, um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, apontou que, olha que interessante, 85% das coisas que as pessoas se preocupam nunca acontecem. 85% das coisas que as pessoas se preocupam nunca acontecem. Uma média, né? Mais da metade das coisas que a gente se preocupa nunca acontece. E dessas coisas que acontecem, 15% dessas coisas que acontecem, das 15% das coisas que realmente acontecem, 80%, 79%, a gente consegue lidar muito melhor do que a gente imaginou que a gente conseguiria. Ou seja, de todas as coisas que a gente se preocupa, apenas 15% realmente acontece. E dessas 15%, 80% delas a gente consegue lidar muito melhor do que a gente imagina que a gente lidaria. Então, ou seja, a mente faz das coisas a vida um grande problema. A gente se preocupa demais com as coisas e das coisas que a gente se preocupa, a gente consegue lidar muito melhor do que a gente imagina que a gente lidaria. Então, parece que a natureza da vida é muito mais simples do que a mente sugere que é. Então, isso é um dado bem interessante. Então, diz ali, dessa forma, em vez de ficar se martirizando com os e se, né, os e se da vida, e se isso acontecer, e se isso der errado, é muito melhor se concentrar naquilo que está sob o teu controle. Então, esse e se é prato cheio para ansiedade. Então, é um dado bem interessante e que nos coloca a pensar mesmo, né? Sobre, mas espera aí, eu faço tanto drama e as coisas nunca acontecem, e quando eu penso que vai ser um grande problema, quando chega na hora, 80% das coisas que eu acho que vai ser um problema, eu lido muito melhor. Ou seja, não é um grande problema. A gente se preocupa muito mais do que deveria se preocupar com as coisas. E quem faz isso é a nossa mente, né? Lisandro, tá aberto aí, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí. É super interessante. Curioso isso, né? A gente se sente bobo, né? A gente olha uma estatística dessa e a gente se sente muito bobo, assim, né? Porque realmente, né? Inclusive tem, né, situações que as pessoas, quando a gente não se preocupa, que as pessoas ficam chocadas. Como assim tu não está preocupado com isso? É verdade. Uhum. Né? Tem mais essa ainda. Se tu não se preocupa, cuidado, né? Você acaba podendo receber grandes críticas por isso, porque você deveria se preocupar,
né? Porque é incrível, né? Como a gente realmente acaba vendo o futuro como algo terrível, né? Uma maneira muito pessimista, né, de pensar, né? Agora mesmo, então, com as eleições chegando, misericórdia, o mundo vai acabar. O mundo vai Uhum. acabar para um que não vota em determinado candidato, vai acabar para o outro. Se o outro candidato pegar assim, vai, né? Então, se o candidato para quem está votando não ganhar, o mundo vai acabar. Então, né, o Brasil está fadado Uhum. ao caos. Então, Quantos e se, né? Quantos e se vai ter aí nesses próximos tempos? nossa, depende do número de candidatos. Sim. É muito engraçado. É engraçado, mas é triste, né? Porque realmente essa preocupação ela vem, né? Eu vejo assim, realmente pelas notícias, as pessoas perguntando, dizendo, tu viu aquilo? Eu não vi. Pô, tu não viu? Não vi. Ah, cara, tá acontecendo isso. É Uhum. mesmo? Ah, tu vê. Tu vê então, porque eu não vou. Deixa passar. Segue, vida que segue. Bora lá. Sim. Então, eu trouxe aqui uma ideia central do que é exatamente a ansiedade, né? Então, diz ali que a ansiedade é uma sensação natural, né? Que qualquer pessoa, diante de eventos que estão para acontecer, né? Todo mundo sente, né? É um mecanismo de proteção de nossa mente e corpo contra possíveis perigos. Torna-se um distúrbio de saúde mental quando há preocupações e medos excessivos e frequentes, Isso. geralmente em situações consideradas neutras, interferindo negativamente nas atividades cotidianas, né? Então, isso é interessante, porque esses tempos teve uma pessoa comentando, né, comigo, assim, de vez em quando o pessoal chega no privado, né, para trazer algumas reflexões e para, né, assim, trazer algumas experiências, né, e querer ouvir um pouquinho, né, a respeito dessa perspectiva da consciência, né. E esses tempos uma pessoa me trouxe que ela estava tendo crise de ansiedade, e só que ela estava com medo de pegar ônibus. Ou seja, quando a ansiedade começa a chegar nesse nível, que começa a atrapalhar a nossa vida cotidiana, ou seja, tu começa a não querer fazer coisas porque aquilo te gera tensão, te gera medo, te gera preocupação. Tu começa a evitar circunstâncias, né? Começa a travar em determinados momentos, né? Aí tem que levantar as anteninhas, né? Aí a ansiedade saiu de um lugar comum e natural para um lugar mais perigoso mesmo, assim, né? Que pode desenvolver aí algumas coisas que a gente vai falar mais adiante aqui. Ó, algumas causas comuns, né, da ansiedade, assim. Eu trouxe como esse ponto primeiro aqui, porque permeia muito, né, os nossos bate-papos aqui sobre meditação e consciência, né? É uma falta de presença para o momento, né? Então, eu sempre digo assim, ansiedade é mente presa no futuro. Mente presa no futuro. Basicamente, é isso. Ou seja, eu quero estar no lugar que eu não estou agora, eu quero fazer algo que eu não estou fazendo agora, eu quero ser algo que eu não sou agora, eu quero ter algo que eu não tenho agora. Pronto, ansiedade. É simples assim. Então, só de saber disso, isso já é uma maravilhosa ferramenta para tu lidar com a ansiedade. Saber que quando tu está sentindo ansiedade, ter essa consciência de que a tua mente está fixada em algum lugar no futuro, é apenas uma imaginação, né? Então, quando tu sai do momento presente, né, e a tua mente viaja em algum futuro distante ou próximo, a ansiedade geralmente é o que tu experimenta. O que tu vê disso aí, Lisandro? Dessa falta de presença para o momento? Perfeito. Na verdade, essa é a grande causa. Essa é uma Uhum. das grandes causas. É muito comum a gente ver, tipo, né, desde o momento que a gente acaba,
né, acordando pela manhã. Se eu estava conversando, né, com um professor lá de yoga, né, é difícil da gente até conversar com alguém olhando nos olhos. Tá muito difícil conversar com as pessoas. Assim. Eu noto muito isso, né, pelo fato de trabalhar muito com o público. A gente começa a discorrer uma conversa e não dá 3, 4 minutos, a pessoa que está na nossa frente já está olhando para os lados, já está olhando para o relógio, ela já está ou olhando no celular, ou seja, aquele momento ele deixa de ser realmente um momento de troca, né? E acaba, de certa forma, sendo algo, tendo que ser um esforço permanecer aqui, simplesmente trocando uma ideia, conversando. Então, assim, para tudo, na verdade, existe essa projeção de futuro como se o momento presente ele fosse sempre menos, ou sempre uma ponte para o próximo momento. É isso aí. Então, é algo a ser observado, né? Para quem sofre bastante disso, é algo a ser observado, e quando isso começa a chamar a atenção, fica interessante, né? Às vezes a gente está mesmo na hora do almoço, celular do lado, não sabe nem o gosto da comida. Né? Então, assim, o tempero. Né? Então, realmente muito importante. Essa é uma das grandes causas, né? Falta de presença para o momento. É necessário a gente fazer ter esse se dar conta, porque isso acaba afetando e produzindo muitos males, né, para o corpo, e inclusive o hábito, né, de nunca estar bom o suficiente nesse momento. Perfeito. O outro ponto ali, excesso de tarefas e compromissos, né? Então, é isso também, eu sinto, quando começa a embaralhar muitos horários próximos, né, de coisas a fazer, assim, eu noto, assim, que parece que, meu Deus, não vai dar tempo, essa sensação que não vai dar tempo da gente dar conta das coisas, né? Sempre rola uma ansiedade nesse momento, assim, né? Mas tem uma coisa também bem interessante que acontece, que muitas vezes, quando a gente não tem esse excesso de tarefas e compromissos, parece que tem algo na gente que fica meio incomodado com esse nada a fazer. E aí arranja tarefas e compromissos a fazer. E muitas vezes se sobrecarrega justamente para não sentir esse desconforto de não ter nada para fazer. Perfeito. Era para ser os dois aqui: excesso de tarefas e compromissos e ausência de excesso. Excesso, né? Tanto tá faltando aqui, faltou esse link. Faltou isso, né? Que coisa, mas né, é mano? aquilo, a gente arranja incomodação, né? A gente encontra incomodação para a gente mesmo, né? Então é Cara, bem eu interessante. nunca vou esquecer uma vez quando eu estava ainda lá na busca, né? Eu estava lá e eu estava no momento onde eu parei de trabalhar, né? E me dediquei àquele momento de imersão dentro de casa, fiz um retiro domiciliar por 1 ano, né? E não que eu tivesse condição financeira para isso, mas eu fiz, né? O chamado era muito forte para fazer essa observação. E teve um momento, né, que eu me lembro porque me marcou muito, porque eu estava muito entediado, assim, né? Teve um momento que eu fiquei entediado, porque realmente eu não tinha nada, né? Estava ali cuidando do filho e tal, e naquele mergulho constante, mas tinha momentos que era muito entediantes, assim. E eu peguei e falei, né, falando com um amigo de caminhada, e aí ele falou assim: ó, Lisandro, não te preocupe, aproveita esse momento para te mergulhar, para te experienciar a meditação,
para te se autoconhecer, aproveita, amigão, aproveita, porque logo, logo vai passar. Logo, logo tu não vai dar conta de tanta coisa. E eu fiquei, mas bem capaz, não tem nada para fazer, tô, né? E ele, então tu me aguarda. Eu passei por isso também, por isso que eu estou te falando isso. Então, assim, ó, realmente, né, fique à vontade, né? Aproveita esse momento agora que tu está sem muita coisa para fazer, para mergulhar para dentro, porque logo, logo isso vai passar. Sobre a impermanência da vida, né? Fantástico. É, impermanente. Muito bom. Um outro ponto ali de causas comuns, eu trouxe ali os desafios das atividades que a gente faz, são maiores que a nossa capacidade de realização. Isso traz uma ansiedade. Quando a gente tem alguma tarefa que ela é muito desafiadora e a gente se sente não tão capaz de realizar a atividade. Então, o nível de desafio é maior do que a minha capacidade de realizar. Aí eu geralmente entro num lugar de ansiedade. Isso vem lá do conceito de estado de flow, né? Ele traz aí essas duas linhas, né? XY, um gráfico, onde que quando a gente está em estado de flow, significa que o desafio ele é equivalente à minha capacidade de realização. Quando o desafio equivale à minha capacidade de realização, eu tenho a possibilidade de entrar nesse estado de flow. Ou seja, dá um exemplo de se tu vai jogar, sei lá, tênis, né? Tu vai jogar tênis ou vai jogar qualquer esporte com outra pessoa que ela é muito melhor que tu fica ansioso. Se ela é muito pior do que tu fica entediado. E se ela tem o mesmo nível que tu, a possibilidade de tu entrar no flow é bem maior. Então, quando os desafios, né, é muito maior do que a tua capacidade de realizar aquela atividade, geralmente isso vai trazer ansiedade para ti. Então, tu pode ir ajustando isso, né? Medos em geral, né? Assim, geralmente medos, né? Ou seja, a sensação de eu não quero que isso venha para minha vida, eu não quero que isso aconteça de novo, né? Então, medos, traumas e fobias, juntando esses 3 pontos aí, né? Traumas e fobias, geralmente tem a ver com algo do passado, né? Mas espera aí, Otávio, a ansiedade não é mente presa no futuro? Sim, mas o que acontece? Essas lembranças do passado, a gente tem a sensação de que a gente não gostaria que isso acontecesse de novo na nossa vida. Então, essa sensação da iminência de que pode acontecer algo de ruim que já aconteceu antes, então aí vai entrar a ansiedade. Então, tu tem medo de que tu veja uma aranha em um lugar que tu tá, porque tu tem fobia de aranha. Então, só de chegar perto de um matinho assim que possa ter aranha, aquela sensação já vem, aquela angústia já vem, a respiração acelera, né? Então, os sintomas da ansiedade podem brotar, né? Tá imaginando, e imaginação, então, relacionada ao futuro, tá imaginando que alguma situação ruim pode vir para a tua vida, né? Aí a ansiedade. Perfeito. Perfeito. A gente vai, por exemplo, né? Quando tem, me lembro do avião, né? Avião é uma coisa que a gente, né? Tem muitas pessoas que têm medo, tem outras pessoas que nem entram, né? Que nem consideram essa possibilidade, né? De entrar e às vezes só pelo fato de ver, né? Um filme ou alguma coisa já gera, né? Um desconforto tremendo, né? Ou ver um vídeo e tal. E o fato, então, de ter uma viagem marcada, nossa, nem se fala, né? E agora é interessante porque quando a gente vai aprendendo a lidar com a ansiedade, que a ideia, né, inclusive, né, do nome da nossa jornada é aprenda a lidar de forma consciente com a ansiedade. Então, não é nem de deixar de sentir, né? Mas de aprender a lidar com certeza com essa sensação, com esse desconforto. Porque a ansiedade tem seus pontos positivos, né? Dependendo da forma como ela aparece, também tem os seus pontos positivos, né? Aquela coisa, aquela ansiedadezinha boa, né? De
quando algo bom está por vir, né? Está por acontecer. Uhum. Tem aquela coisa que é gostoso, né? É delícia. Né? Pá, bom que chegue a hora, né? Aquela coisa toda, né? Bom que chegue a hora da nossa jornada começar. Nossa, a gente estava aqui na maior empolgação, né? Para chegar nesse dia. Então, tem essas ansiedadezinhas assim que são boa, é gostoso, porque é a espera de um momento feliz, de um momento bacana, de algo que já é esperado, né? Então, isso é legal, mas com certeza os medos, né? Medo de cachorro, medo disso, medo do escuro, né? Medo de que falte luz. Esses medos, isso realmente os medos vão trazendo uma grande carga de ansiedade, né? Medo do que pode acontecer, né? Então, mais ou menos o que a gente estava falando ali, né? Medo do que pode acontecer, medo da vacina, medo de não ter mais vacina. Nossa, muitos medos, né? Medo de pegar Covid, medo de... Enfim, medo de... São muitos. Junto. Medo de não saber o que falar. Medo do que vão dizer sobre o que eu falar. Medo de crítica, né? Falar em público, nossa. Show. Vamos passar aí, então, para os sintomas comuns, né, da ansiedade. Eu separei aí em sintomas físicos, emocionais e mentais. Os físicos são bem simples aí, todo mundo pode se observar, né? Então, falta de ar, geralmente, né? A sensação de que a respiração ela fica mais curta, né? Com a ansiedade, aquela sensação de que até a pessoa que está ansiosa, quando ela está falando, ela fala uma sensação assim, ela não renova o ar. A minha mãe, às vezes, quando ela está falando do assunto, é muito engraçado. E eu já falei isso algumas vezes para ela. Mãe, tu já reparou, mãe, que às vezes tu tá falando e tu começa a falar e tu não quer pausar a fala e daí tu vai falando até faltar o ar, o ar tá acabando no pulmão e tu não respira, mãe, tu continua falando até acabar o ar, tipo assim. Ela nem nota, né? Mas é uma ansiedade para falar que não dá nem tempo de respirar. Então, quem tem crise de ansiedade, geralmente tem falta de ar. Falta de ar. Então, é essa sensação de que o ar está acabando, mas, na verdade, não está acabando. Não está acabando. A pessoa que está esquecendo de inspirar, né? Então, taquicardia. Aí, em função dessa falta de ar, o coração começa a acelerar, né? Aí, tensão muscular, né? Suor, né? Sudorese. Dores de cabeça, né? Tremor, quem tem crise de ansiedade, tem tremor ou formigamento no corpo, né? A sensação que muitas vezes quando tem síndrome do pânico, né? Essas coisas mais fortes assim, né? Tem a Ânsia de sensação de vômito, né? Enjoo. embrulho o estômago, o Thiago estava falando ali, Isso aí. embrulho o estômago, Isso. enjoo, E quem tem um monte. quem tem muita ansiedade também tem unha curta. Se Sim, não tem, vai realmente. ficar. Muito bom. É Vamos triste. falar aí dos sintomas emocionais. Então, inquietação, né? Aquela sensação de inquietação, de não consegue parar quieto, né? O nervosismo, né? A gente fica nervoso É. com qualquer coisa, irritabilidade, qualquer coisinha que sai fora do lugar já dá aquela raiva, né? Aquela raiva de tudo, de todos. E insegurança, né? A sensação de que não está bem, não está certo, tem algo de errado, algo de ruim pode acontecer, né? Sempre uma sensação de que não está E bem as se não der coisas, né? certo? E se. É o e se. Por E os isso que uma das sintomas, grandes... diga. Não, por isso que uma das grandes formas de perceber se eu estou ansioso,
é observar minha respiração, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da yoga, né, é que se a respiração ela estiver acontecendo em menos de 5 segundos de inspiração, com certeza há uma grande chance de haver ansiedade no movimento. Então, a gente não tem nenhum hábito, né, de observar a respiração, e aí, como foi dado ali, né, no slide anterior, né, o próprio corpo, ele demonstra isso, né, ele expressa falta de ar e taquicardia, são exemplos disso, né? Então, no momento que eu começo a regular a respiração, né, que eu começo a perceber a respiração, respirar conscientemente, com certeza isso também vai trazer para o corpo, né, ok, eu estou aqui, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso porque é como se eu estivesse ausente, né? O corpo se fica no automatismo, como se eu tivesse ausente de mim mesmo. A cabeça está realmente, por isso que tem a ver, né, ausente e presente, né? Que a gente como se tivesse ausente, então o corpo ele, né, fica naquele anseio por respirar. Ele precisa respirar. E tem medo de que falte o ar e de que então tem todos esse tá tudo interligado assim, o corpo-mente ele é uma junção. Então, onde a gente começa a regular o ar, o corpo também começa a responder com mais calma, com mais tranquilidade. Por isso a respiração ser tão importante para essa questão da ansiedade. Sempre franzido, a impressão de ter um buraco na Verdade. testa entre os olhos. Verdade. É porque é um medo constante, né, a tensão, né? É uma tensão. Faz sentido sim, Thiago. Dor de cabeça, a dor de cabeça, aí essas tensões todas, né? Dos sintomas emocionais falamos aqui, sintomas mentais. Distração, o Lisandro deu o exemplo aí, né? Sim. Tá conversando com alguém, a pessoa, quando vê, já está perdida em pensamentos, ela não está mais presente na conversa. Né? Isso. E isso é louco, porque isso tem sido cada vez mais comum, né? Nas pessoas, Muito. essa incapacidade de focar, né? Incapacidade de estar presente para o que quer que esteja acontecendo, né? A pessoa fica presente um pouquinho e daqui a pouco os pensamentos já vão para outro lugar, começa a pensar mil coisas. Pensamentos acelerados, né? Isso, até que tem o Augusto Cury cunhou um termo, ele botou o termo SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Isso. ele trouxe isso assim, né? E é algo que super comum, né? E todo mundo em algum momento já experimentou isso, né? Essa sensação de que os pensamentos estão muito a milhão, assim, a mente muito a milhão. E se tu colocar muitas vezes a mão na tua cabeça, tu sente que a tua cabeça fica quente, que nem o hardware do computador, né? Que tem a ventoinha ali para resfriar. É exatamente a mesma coisa. Quando tu fica pensando demais, a tua cabeça fica quente. Essa aceleração, né, mental. E que vai ocasionar estresse, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, outra coisa dos sintomas mentais, pensamentos negativos, né? Ansiedade geralmente vai trazer um cenário futuro negativo, né, para nossa vida, né? Fora em alguns momentos, né, como o Lisandro comentou, aquela ansiedadezinha boa, né, que tem alguma coisa positiva, né, mas a grande maioria das ansiedades que a gente sente é porque a gente projeta algo negativo para nossa vida, seja a curto prazo, médio ou longo prazo, né? E aí tu projeta um cenário negativo, ansiedade, é o que tu experimenta no aqui e agora, né? Inevitável. Distorção dos fatos. Distorção dos fatos. Isso também é Perfeito. muito curioso, né? É muito curioso. Ou seja, a ansiedade, como é mente presa no futuro, a gente não está vendo a realidade como ela é. A gente está vendo através do filtro mental, do filtro da interpretação das coisas que a gente faz. E como eu digo assim, parece que a gente coloca um óculos roxo
A gente coloca um óculos roxo e para onde que a gente olha, a gente vê roxo. E a gente acha que aquela é a realidade roxa, mas não é, é um filtro de crença, um filtro de projeção mental, né? Então a gente distorce as coisas, distorce as circunstâncias da vida, né? E essa distorção, né, acaba sendo também um sintoma aí da ansiedade, né? Termina aqui, Lili, ou tu quer comentar alguma coisa aí desses pontos? Dá para... vamos botar assim, essa parte dos pensamentos acelerados e pensamentos negativos, a questão aqui, né, da distração, vai entrar toda essa parte, né, depois, né, que a gente vai trazer das resoluções, por isso que se fala tanto, né, dos benefícios, né, da meditação, porque, na verdade, a ansiedade é meio que uma consequência, né? É uma consequência, uma implicação, talvez, De presença. da falta de presença e da falta de eu também me autoconhecer, né? Da falta talvez desse interesse de me autoconhecer, porque é aquela coisa, a gente tem, hoje em dia, a gente está tão mergulhado nas atividades para ganhar dinheiro, em relações amorosas, ou criar filhos, ou enfim, a gente está tão movido, tão envolvido, nos sentimos tão envolvidos com o fazer do mundo, que a gente acaba deixando, digamos assim, esse interesse de me conhecer, de se conhecer, né? De lado. Isso fica secundário, porque até então a gente quer, né? A gente quer, digamos assim, viver uma vida incrível aqui, conseguir coisas, conquistar coisas, experimentar coisas, mas sem se conhecer. Isso não entra muitas vezes dentro das possibilidades que a gente tem que se apresentam aqui. Então, a gente não prioriza isso. E aí, como consequência, vem tudo isso. Porque, na verdade, todas as atividades, tudo que tem por acontecer dentro do que a gente chama de minha vida, né? Uma relação, um bom emprego, tudo que traz, que engloba o fato de eu estar no mundo, de certa forma, é interessante que eu saiba quem eu seja para poder lidar positivamente com esse mundo interno e automaticamente também poder desempenhar de uma maneira positiva todas as atividades que eu acabo, né, tendo que eu quero viver aqui, né? Então, assim, é muito importante que no momento que a gente começa a perceber o quão acelerado, né, os pensamentos eles se fazem, o quão negativos eles estão, e tudo isso também são sinais de que, nossa, eu preciso olhar para dentro, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu preciso fazer para aprender a lidar com isso. Então, eles também, embora isso esteja surgindo como uma implicação do fato de eu não ter, até agora, me interessado por mim mesmo, talvez, né? Pode ser que, independente de eu saber quem eu seja, isso não vai ser suficiente, mas, enfim, vai nos trazer também esse tipo de sintomas, também é algo que pode também nos trazer para uma jornada interna e para um aprendizado muito legal. Então, assim, às vezes as doenças e os desconfortos que a vida traz, elas também servem como um caminho para esse autoconhecimento. Então, vai depender de como eu vou interpretar ou como eu vou lidar com esses desconfortos, né? Se a gente vai ficar só se vitimizando ou se a gente vai transformar isso, né, em algo positivo, ou seja, vou me interessar por isso para me aprender a lidar com isso. Então, portanto, eu já dou os parabéns para todos que estão aqui nessa jornada com a gente. Show. É isso aí. E se alguém tiver com ansiedade aqui e agora, vai pensar assim, Lisandro, mas eu já sei quem eu sou. Olha ali, conclusões prematuras.
A ansiedade vai nos trazer conclusões prematuras. Ah, isso eu já sei. Ah, não, eu já sei como é que vai acabar essa história. É, Ah, a pessoa já é assim, a pessoa já é assim. A ansiedade sempre vai trazer isso, né? Essas conclusões prematuras, né? E também, quando a gente está ansioso, a vontade de controlar as pessoas, de controlar as circunstâncias, de controlar os contextos que a gente está inserido, colega de trabalho, companheiro a companheira, controlar o filho, controlar, né? Então, sempre também com a ansiedade, por quê? Porque vem a sensação de querer controlar, né? Porque a insegurança, a incerteza, como a minha mente está presa no futuro, eu não consigo saber o que vai acontecer. Então, eu fico com medo do incerto. Quando eu fico com medo do incerto, e a ansiedade vem com isso, né? Como é que eu tento me livrar da ansiedade? Tentando controlar as coisas. Então, a mente cria essa sensação de que se eu controlar as coisas voltam para o lugar que deveriam voltar. Então, eu posso voltar a me sentir seguro onde eu estou, né? Só que a vida é selvagem, né? Como diz o Lisandro. A vida é selvagem, então tu não tem controle das coisas. O futuro é incerto, é assim por natureza. Então, é apenas um movimento mental que tenta moldar o futuro, né, a partir de uma ilusão, né? E aí a ansiedade acaba surgindo, essa tentativa de controle como um sintoma, né, da própria ansiedade, né? Muito e bem. trazer Diga aí. só uma ponta aqui falando sobre essa tentativa de controlar, que é muito comum o fato de a gente não ter, não saber como lidar, não querer sentir. Hum, Por isso que eu quero controlar, né? Então, assim, eu não quero sentir isso novamente. Ou eu não quero ficar ansioso. Então, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer para mim não sentir isso. Só que nem sempre isso é possível, né? Independente, muitas vezes, do que a gente está fazendo, as coisas, às vezes, podem tomar um outro rumo. A gente, por exemplo, aqui, né? E a gente está fazendo algo, aqui um programa online. Então, a gente está ao vivo nesse momento. E para que isso esteja acontecendo agora, uma série de coisas tem que estar funcionando. Luz, internet, aparelho, né? A gente poder ter voz, né? Para poder trazer essas informações através da voz, enfim. Então, são várias situações que estão acontecendo para que esse encontro, para que essa jornada aqui esteja acontecendo. Então, o que acontece quando não acontece alguma dessas coisas, né? Ou surgem imprevistos? Aí vem a ansiedade, porque surgiu aquilo não estava no script, não estava na minha, né, na minha agenda, não estava na minha tabela de coisas agora, não estava no meu horário. E acontece em urgências. E a vida, ela traz essas, muitas vezes, né, essas rasteiras, acontecem circunstâncias que fogem completamente do nosso controle e que acaba causando, né, muita ansiedade, porque aquilo não estava previsto. Então, no momento em que a gente começa, né, a ter um contato mais direto de como as coisas funcionam aqui, né, nesse nosso mundo interno, de como a mente ela funciona, de que maneira esses condicionamentos estão acontecendo. Então, quando a gente começa a ter mais lucidez e clareza sobre o conhecimento das coisas que estão completamente relacionadas, né? As sensações, emoções e sentimentos aqui, e como as coisas acontecem no mundo, a gente vai tendo mais relaxamento, mais abertura, e vai considerando tudo isso, né? A gente começa a ter começa a soltar a necessidade de controlar. A gente vai, conforme a gente vai percebendo que o controle remoto não está nas nossas mãos,
a gente vai relaxando, porque afinal de contas, né, nós realmente não temos o controle. Show. Muito bom. Vamos ver aqui. Aqui algumas consequências, né, assim, de quando a coisa começa a ficar complicada mesmo, né, assim. Então tem o transtorno de ansiedade generalizada, né, quando realmente a gente começa a paralisar aí. Eu falei antes ali a síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico, crise de ansiedade, né? Então são patologias, né, que começam a surgir quando isso começa a ficar crônico, né? E começa a travar a nossa vida, né? Então são situações que a gente tem que ficar de olho quando essa ansiedade começa a ficar muito intensa, né? Então a gente tem que procurar aí profissionais, né, da área ou terapias alternativas aí que possam ajudar a lidar com isso, porque não é mole. Assim, a mente, ela é uma ferramenta incrível, mas ela pode fazer um grande estrago na nossa vida, né? Então, uma mente disfuncional pode trazer muitos problemas para a gente, né? A gente tem que ficar bem, bem esperto aí, porque tanto a ansiedade quanto a depressão, e aí seria o oposto, né? Mente presa no passado, é o que a gente ouve falar dos dois grandes males do século, né? Depressão e ansiedade, e as variáveis que estão em torno desses dois temas, né? Tem muita coisa em torno desses dois temas, né? Ou seja, se tu olhar da perspectiva da meditação, tu vê que esses grandes males do século são excesso de mente, excesso da mente humana, ou seja, nossa atenção está tão identificada com a nossa mente, está tão presa, fixada na nossa mente, que a gente vive no tempo, na dimensão do tempo, passado e futuro, e a gente está sempre perdendo o momento presente, que é onde a nossa vida realmente está. Então, a gente está perdendo vida quando a gente fica preso nessa dimensão temporal, né? Então, preso no passado, ressentimento, mágoa, depressão. Preso no futuro, ansiedade, angústia, expectativas, né? Então, prestem mais atenção aí nesses movimentos que a mente de vocês faz aí. Buenas! Então, como eu trouxe um pouquinho no início lá, esse nosso papo de hoje aí foi para falar um pouquinho dos aspectos, né, da ansiedade. O encontro 2, que vai ser na próxima quarta-feira. Eu já vou abrir aí para a gente poder trocar aí umas ideias, mas só para finalizar aqui os slides. Então, próxima quarta-feira vai ser em mapeando sua ansiedade. A gente vai fazer um exercício de mapeamento e aprofundamento aí da ansiedade, trazer algumas soluções criativas aí, a inteligência do grupo nos ajudando. No terceiro encontro, a gente vai falar lidando de forma consciente com a ansiedade. Então, a gente vai trazer aí as dicas, né, para lidar no cotidiano com a ansiedade. A gente vai ensinar aí métodos de respiração. A gente vai trazer algumas perspectivas diferentes para ressignificar o olhar sobre alguns aspectos super importantes aí da ansiedade. O Lisandro desenvolveu aí 6 passos, né, para a gente lidar de forma consciente aí com a ansiedade, e a gente vai fazer práticas também aí de autoobservação, tá? Tudo isso aí no segundo e terceiro encontro. E o convite, turma, aí para o segundo e terceiro encontro, está aí nessa página, que é o nosso portal do Meditação Zero, meditaçãozero.alube.com. Assim, recomendo vocês dar uma olhada lá, tem umas playlists muito legais, de vários conteúdos super relevantes, tem de conteúdos gratuitos, tá? A primeira playlist lá que diz playlist, à esquerda ali, tem vários conteúdos gratuitos, tem documentários, tem filme, tem vários vídeos legendados de professores que são nossas referências, mestres, né? Tem vídeos super legais de canais muito legais que a gente gosta no YouTube, do YouTube, e vídeos que a gente foi encontrando aí na nossa jornada. Tem as práticas guiadas, tem os encontros ao vivo, que faz parte aí uma da parte ali dos encontros, que são justamente os encontros do grupo fechado, né? Então, aqui seria um encontro do grupo fechado, né, que a gente está abrindo para mais pessoas poderem participar. E as jornadas online, onde vai ficar disponível, né, esses encontros que estão sendo gravados aqui, da Jornada da Ansiedade, vai ficar disponível lá
o quarto item do menu, que é as jornadas online. Mas para que esse primeiro encontro da jornada é gratuito, né? Mas a gente está fazendo o convite para quem quiser entrar no grupo fechado, né? Então, tu entra nesse site aí, tem um botãozinho ali logo na capa ali, quero assinar. Ali tem duas opções para entrar no grupo fechado. O valor é super tranquilo, super em conta. Assim, é para realmente não ter bloqueio, né? E empecilho para que o pessoal possa entrar no grupo. E aí, ao entrar no grupo, tu vai poder participar dos próximos 2 encontros, né, da Jornada da Ansiedade, tá ao vivo aqui com a gente. Vai entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente está sempre partilhando experiências ali, trocando mensagens no nosso grupo fechado do WhatsApp. E o muito legal também tu vai poder ter acesso a mais de 300 encontros que a gente já gravou nesses 5 anos do grupo do Meditação Zero. Então, tem muitos vídeos ali de todos os encontros que a gente fez até agora, que foram gravados. Então, são mais de 300 vídeos com temas incríveis de tudo quanto é tipo de coisa. Então, esse conteúdo também vai ficar tudo disponível, né, quando tu ingressar aí no grupo fechado. Então, tem o convite, anota aí esse site aí, depois entra lá e assina ali o grupo fechado para poder ingressar, participar aí desses 2 últimos encontros da jornada. E quando tu quiser sair do grupo, é só solicitar o cancelamento, não tem problema nenhum. A gente não fica chateado. Mas, assim, é uma oportunidade muito legal de tanto acompanhar o resto da jornada e poder estar junto com a gente, né, trocando experiências, e também ter acesso a esses mais de 300 vídeos lá dos nossos encontros, com temas super legais, práticas, muitas práticas. O Luciano sempre puxa prática no início dos encontros e tudo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal para quem está nessa busca aí por se conhecer, por aprender aí a meditar, aprender a olhar a vida de um lugar mais lúcido. Beleza, Lisandro, quer complementar alguma coisa aqui? Anotaram aí? Vou encerrar aqui os slides. Vamos abrir aí, de repente, né, para o pessoal que queira trazer algum feedback aí de como, né, como recebeu essas informações que a gente trouxe aí do nosso primeiro encontro, né, e dizer que o nosso grupo ele tem assim, posso dizer, né, uma egrégora, né, que a gente tem mantido, talvez porque seja, né, temos aí praticamente um valor mensal, um valor social, né, um valor, quase um valor, praticamente um valor social. Então, assim, nada a ver com o que apresento aí na internet, aí, em diversos grupos nesse sentido. E, realmente, esses valores ele acaba nos ajudando aqui a manter o site de pé e todos os custos, né, de termos essas informações em plataformas e tal. E além disso, né, o nosso grupo ele é um grupo de apoio a esse processo, né? Ele não é um grupo que a gente simplesmente troca mensagens de outros professores ou coisa parecida. A gente acaba trazendo, claro, tem algumas vezes que a gente posta coisas que são alinhados, né, a essa visão que a gente traz aqui, mas muito a gente tem como objetivo o apoio a cada participante. Então, todos que estão ali, a nossa troca diária é muito em cima do que a gente está vivendo. Então, é muito visceral, assim, né? Todo mundo que está ali no nosso grupo realmente obtém um benefício, porque quando a gente fala, quando a gente interage, quando a gente conversa, a gente está direcionando essa conversa e essa interação para com alguém, né? Para quem está trazendo isso. Ou seja, então isso é super relevante. Antes da gente fazer o nosso grupo, né, Otávio? A gente teve experiências em outros grupos. E a gente quis trazer Meditação Zero uma experiência daquilo que a gente não teve, que era uma dificuldade de poder interagir,
né? Principalmente com os facilitadores. Então, a gente não tinha muito essa facilidade, né? Era muito em cima apenas de posts prontos, né? E falas prontas, e não havia uma interação. Então, o nosso grupo, eu vejo que ele se destaca por essa amorosidade, pela maneira respeitosa como a gente interage dentro do grupo, por vezes divertida, né? Pelo fato de se gerando uma intimidade com quem já está no grupo há mais de 3 anos, 4 anos, enfim, né? Juntos. E aí é aquela relação de irmandade que vai acontecendo, mas não existe, né, um clube segregador, né? Dentro do grupo, ele é completamente acolhedor a todos que chegam e que têm interesse em querer realmente se comprometer com o seu autoconhecimento, com a sua experiência, com esse processo, e tem, assim, seres que realmente a gente fala em apoio mútuo, que não é só uma questão de eu e Otávio, né? Mas o grupo todo, ele está muito bem preparado, e cada participante ali, ele é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente não tem, eu e o Otávio, embora sejamos facilitadores, nós estamos longe de qualquer papel de mestria nesse sentido, né, de gurus ou coisa parecida. Então, nós somos ali mais um a trazer uma contribuição, né, e a gente simplesmente utiliza a nossa própria experiência diária dentro desse processo para compartilhar a nossa perspectiva, né? A gente não tem essa intenção de querer ser o dono da verdade. Então, a todos aí que estão aqui, né, que se sentirem tocados, tenho certeza que vão ter uma experiência muito bacana, muito amorosa com a participação dentro do nosso grupo. Hein? Vai ter uma experiência muito legal. Temos aqui alguns participantes, né? Também quiserem trazer aí também um feedback, né, de como está sendo essa experiência. E isso é muito legal, né? É isso. Muito bom. Turma, que se alguém quiser aí trazer alguma questão, alguma pergunta, seja sobre a ansiedade ou seja sobre o grupo, só tirar do mute e soltar o verbo. Boa noite, gente. Ó. E Então, aí, eu Dinica? queria... Ó, nós. Boa noite. Boa noite. Eu queria dizer que o grupo, ele transforma amor, né? Como a gente costuma dizer. E eu sou muito, muito, muito grata a esse grupo, a essa sanga, sabe? Nossa, pelo ancoramento que vocês me trazem, assim, em momentos que, né, de ansiedade ou momentos que a gente esquece, né, quem a gente é. E eu sinto como assim, como se o grupo fosse a minha âncora, sabe? Me trouxesse sempre, olha, respira, quem é você? Quem é você? Sabe? E me traz sempre esse reconhecimento, né? Nos momentos que eu me esqueço. Então, eu sou extremamente grata. Eu estava pensando aqui, acho que já faz bem uns 3 anos que a gente está de caminhada aí, né? Tudo isso já? Uau, que Eu acho massa. que sim, viu? E, nossa, eu só tenho a agradecer e amo vocês muito. Valeu. Que massa. Show. Amo. Muito bom. Muito bom, muito bom. É uma bênção, é uma bênção. Assim, como eu falei no início, né? Eu também, no início do meu processo, eu me sentia muito sozinho. Não tinha muito com quem conversar sobre esses assuntos, né? E aí a sensação que eu estava enlouquecendo era nítida, né? É palpável, né? A sensação de eu estou ficando maluco, mas espera aí, que história é essa? Como assim? Eu sou consciência? Que troço é esse, né? A vida, sabe quando aqueles processos de desconstrução, né? Várias coisas começam a ruir assim na nossa vida, né?
coisa que a gente queria tanto, que a gente lutou tanto, identidades super preciosas para a gente, quando vê os castelos, né, de areia começam a cair. E eu próprio, eu digo por isso também, cara, o próprio grupo Meditação Zero, para mim, foi muito importante no meu próprio processo, né? Porque toda semana a gente está aqui se lembrando de quem nós somos, falando sobre isso que nós somos, né? Refrescando esse olhar toda semana. E essa constância, para mim, foi fundamental. Fundamental, assim. Eu vejo que essa constância foi um dos principais pontos, assim, de que eu olho eu há 5 anos atrás, né, vejo, caramba, o quanto que eu consegui avançar, né, na estabilização desse olhar, né, assim, que hoje em dia já está muito mais integrado no cotidiano. No início era muito esforço, né, eu tinha que fazer muito esforço para ficar observando as coisas, né, para não ficar tão enredado nas histórias do ego, né, do eu pessoal, assim. E aos pouquinhos, né, tu vai amadurecendo, esse esforço vai diminuindo, diminuindo, e vai se tornando cada vez mais fluido, né, espontâneo, natural, assim. Às vezes surge essa circunstância, a gente já está olhando desse lugar de consciência, desse olhar ancorado nesse lugar de verdade, né, de lucidez, assim, né, e já não é mais um esforço tão grande, né, ele começa a se integrar, né, no cotidiano. Mas assim, eu vejo que essa constância foi um dos principais fatores, assim, né, de, de eu ver esse amadurecimento acontecendo em mim, assim. E é isso. Por isso que, de certa forma, a gente acaba trazendo, né, essa oportunidade de trazer esse convite para entrar no grupo, né? É pelo que a gente já tem de experiência e sabe do resultado, né? Porque sozinho a gente tem muito, assim, né, a tendência de dispersão, né? Ora tá numa conversa ali, outra tá num grupo ali, outra tá... A gente tá sempre, né, pulando de galho em galho, né? E estando num grupo, a gente tem essa coisa do direcionamento, né? A gente tem um direcionamento. Então, para mim, pelo menos, facilita muito. Facilitou demais. Desde que eu também fiz a caminhada sozinho, né? Depois o grupo foi surgindo como uma grande oportunidade. E tanto eu participei de grupo, quanto a gente, né, como no momento que a gente criou esse grupo, ele se tornou o grupo, né, a participar. E realmente é uma contribuição maravilhosa, assim, que a gente tem, não por apenas só, né, pela refrescância que tem em falar sobre isso, porque a gente fala sobre muitas coisas durante o dia, né? E muitos assuntos que são podem ser interessantes e relevantes, mas ter esse momento onde a gente troca, muitas vezes surgem conversas no meio da tarde dentro do grupo, né? Que fazem a gente sair daquele momento que a gente está lá, às vezes é um movimento meio distanciado, né, dessa visão, e ele traz um realinhamento, porque a gente acaba lendo ali né, a troca que está acontecendo no grupo, e quando vê a gente já está lá de novo, né? Está sentindo aquilo no meio do dia. A relembrança aquela. Aquela relembrança, né, que traz né, o coração falando. É maravilhoso, é maravilhoso. A Cris levantou a mãozinha. Fala, meu amor. Boa noite. Boa noite. Eu quero comentar para as pessoas que não fazem parte do grupo que eu faço, né? E não é um grupo de cunho religioso, né? Então, tem um apontamento que ele é de autoconhecimento, de autoinvestigação. E aí, nesse sentido, que algumas pessoas podem se sentirem receosas, porque pode ter, nesse sentido, algum apontamento religioso, mas não tem. É nesse sentido mesmo de se autoconhecer, né? De saber quem a gente é numa camada bem mais profunda, né?
e que está para além da ansiedade ou de todas as outras coisas. Então, nesse sentido, eu queria falar isso, também não é um grupo de cunho político, muito embora todas as escolhas e todos os grupos sejam, de qualquer maneira, grupos políticos, mas não no sentido de ser partidário, mas de ser uma escolha, né? Porque toda escolha é uma escolha política, e a escolha que a gente faz aqui é a escolha de se autoconhecer, dessa liberdade de sabermos quem somos. Então, acho que é legal também de comentar isso. E acho que por conta desses pontos, dessas questões, é de onde vem todo esse acolhimento, que podem vir pessoas de todos os credos, de todas os gêneros, de todas as cores, de todas as dores, de todos os amores, que estamos aqui juntos, e esses dois rapazes que conduzem esse grupo, conduzem com muita firmeza e orientação para todo mundo. Então, se eu pudesse deixar um recadinho aí para a galera vir realmente conhecer através dessa jornada, que eu estou ansiosa pelas próximas que venham. Vale a pena, acho que fazer parte da jornada, e acho que vale a pena também fazer parte do grupo, porque é um grupo que se ancora junto. Semanalmente a gente pode trazer as nossas questões e estarmos juntos conversando sobre nossas dores e amores, as delícias e as dores de sermos quem somos. É isso. Show. Obrigada. Valeu, gratidão. Show. As delícias e as dores de sermos quem somos. Ah, legal. Show. Muito bom. Beleza pura, então, Dinita. Vamos te liberar, então, para Naná. Se alguém mais quiser trazer alguma coisa, fale agora ou deixe para o próximo encontro. Alguém quer fazer mais uma fala, turma boa? Uma pergunta final? Então é isso aí, damos por encerrado o nosso primeiro encontro da Jornada sobre Ansiedade. Gratidão aí a vocês que participaram aí com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por quem aí trouxe aí suas falas, compartilhou um pouquinho. Muito grato, obrigado, um bom descanso para todo mundo. Valeu, até a próxima, gente boa. Muito obrigado.